Qualquer pessoa pode escrever a redação do Enem, mas ela não pode ser escrita de qualquer jeito. Essa é a questão que muito atrapalha a galera que vai fazer a redação do Enem. Porque muita gente simplesmente vai para o dia da prova e escreve a redação de qualquer jeito. Aliás, tem muita gente que estuda a redação do Enem de qualquer jeito. Vou repetir. Qualquer pessoa consegue uma nota 900 mais. Qualquer no sentido literal. Qualquer pessoa consegue uma nota 900 mais na redação do Enem, mas não é escrita de qualquer jeito. É por isso que no Enem, menos de 1% das pessoas conseguem a nota 900 mais. Sabe o que isso significa? Significa que tem muito mais gente zerando a redação do que conseguindo uma redação nota 900 mais, porque não está estudando corretamente. E estudar corretamente não significa estudar de uma forma muito exagerada, de uma forma muito intensa, nem de uma forma complexa. A redação, ela tem um peso gigantesco na composição da média final de sua nota para qualquer vestibular, para qualquer faculdade, ProUni, SISU, para tudo. Mas ela não é nem de longe a parte mais difícil da sua redação. O que você precisa saber é identificar o tema da redação corretamente. Parece simples isso. Bom, claro que eu vou saber identificar o tema, está escrito ali. Não. Ali tem uma frase temática. O tema da redação é um recorte de um assunto que está dentro da frase temática. Você tem que saber identificar esse recorte temático que está dentro da frase temática. Depois disso, você tem que saber selecionar seus argumentos, tem que definir a sua tese, tem que selecionar repertórios socioculturais, tem que saber que intervenção você vai propor para tudo aquilo dali. A parte boa é que você pode ir para o Enem, de 2024 já sabendo tudo isso. Você não precisa chegar no dia do Enem de 2024, lá em novembro de 2024, você não precisa chegar lá, pegar o caderno de redação, abrir e ficar pensando, o que eu vou escrever agora? O que eu vou fazer agora? Não. Quando chegar nesse dia, a sua redação já pode estar na sua cabeça. Por isso que eu te pergunto agora, você é capaz de compreender a proposta de redação sempre que você recebe? Você já fez a prova do Enem? Então, quando você já fez a prova do Enem, você é capaz, todas as vezes, de olhar para a proposta de redação e saber, o recorte temático é esse, Ou você para e fica falando assim, Jesus, o que eles querem que eu faça? O Enem de 2023, olha aquilo, olha o Enem de 2023, aquela frase gigantesca. Teve gente que olhou para aquilo lá e falou assim, meu Deus, eu vou escrever sobre o quê? Os desafios, invisibilidade, trabalho de cuidado, mulheres. Teve gente que se perdeu só na frase. Então, a primeira pergunta é, você é capaz de compreender a proposta de redação? Isso tem que ser estudado, isso tem que ser ensinado. Curso de redação, aula de redação, começa aqui. Você não vai direto escrever a redação, porque senão você vai escrever de qualquer jeito, vai escrever sobre qualquer coisa. Depois, você consegue definir uma tese? Identificou o recorte temático? Você olha, o posicionamento vai ser esse, vai ser aquele. Você treina isso durante todo o ano? Aliás, você sabe que existe já padrões que podem ser seguidos? Porque tem muita gente que acredita que, olha só, definir a tese, selecionar argumentos, apresentar intervenção. Tem muita gente que acha que isso daí é uma questão de conhecimento, tem até quem diga, você precisa ler muito, você precisa ter um grande vocabulário. Não. A dúvida é, você compreende a proposta de redação, você define a tese, você seleciona argumentos, você apresenta intervenção, você já é capaz de fazer tudo isso? Você já está preparado para o Enem de 2024? Não está. Porque se estivesse, você não estava aqui me assistindo nesse momento. Se você está aqui assistindo, é porque você está à procura de ajuda. E você encontrou e você achou essa ajuda. O que eu vou te mostrar aqui neste vídeo, pode chamar de aula se você quiser, porque literalmente é isso. É o que você talvez nunca tenha visto em cursos que você pagou. E você está aqui, vamos
para que a gente vai se enganar? Você está aqui numa página de vendas. Você chegou até essa página de vendas porque você tem uma necessidade. E eu tenho uma solução. Só que eu vou te mostrar a solução antes mesmo que você compre essa solução. Pô, quem não gosta, né? Você está andando pela rua. Imagine você andando por uma rua movimentada de sua cidade, onde é o polo comercial de sua cidade, onde tem lojas. E você passa por uma loja de roupas. E simplesmente é uma parede com alguma placa. Vendemos roupas, vestidos, R$100, bermuda, R$50. Você fala assim, opa, vou entrar. Sem nem ver. Tem gente que usa esse marketing uma vez ou outra para gerar curiosidade, mas no dia a dia não. No dia a dia você precisa de vitrine. Aqui está a minha vitrine. O que eu estou te mostrando, aliás, o mais legal vai acontecer agora, é o que você vai ter dentro do curso personalizado para você. Porque numa vitrine de uma loja tem um vestido personalizado para aquele manequim. A depender da loja, você entra ali e eles vão pegar aquele vestido, vão colocar em seu corpo, vão ajustar as medidas. Inclusive, os vendedores, quando são bons vendedores, vão saber te informar. Ó, para a sua paleta de cor, essa cor é a melhor. Para o seu corpo, esse tipo de decote, esse tipo de recorte. É isso que você vai encontrar no curso. Por isso que eu não tenho medo, por isso que eu não tenho receio nenhum de te mostrar o que eu vou mostrar agora para você. O que você vai ver aqui, nesse vídeo, que eu repito, ele é um spoiler completo, um spoiler geral da redação do Enem e do que nós temos no curso de redação Top Online. Olha só, eu já vou te contar aqui, eu não sei o dia que você está assistindo esse vídeo, eu vou dar uma informação bem precisa para você, olha só. Eu tô gravando esse vídeo no dia 3 de janeiro de 2024, agora são 10h25 da manhã. Eu já tô com fome, porque eu acordei às 7 da manhã, horário padrão, vim para o curso, né? Tô aqui no curso do Redação Top Online, vim para o curso, preparei esse materialzinho aqui, já atendi algumas demandas que eram necessárias e vim gravar esse vídeo para você. Vim gravar esse vídeo dia 3 de janeiro, 10h26. Eu vou te falar qual é o tema do Enem, hoje, agora. Eu vou te dizer agora qual é o tema do Enem. E eu vou fazer isso da mesma forma que eu já fiz isso no início do ano de 2023, no início do ano de 2022, no início do ano de 2021, no início do ano de 2020, no início do ano de 2019, foi quando eu comecei com o curso de redação top. Em 2018 foi um ano em que eu estudei a redação do Enem de cabo a rabo. Eu fiquei o ano de 2018 inteirinho estudando a redação do Enem. Tudo, de forma matemática, separando cada parte da redação, fazendo a quantificação de, ó, isso é comum, isso é padrão, isso é repetitivo, para quando eu cheguei em 2019, eu sabia tudo que eu precisava dizer a vocês, alunos. E de 2019 até 2023, eu sempre acertei o tema do Enem. Eu nunca acertei o assunto, mas eu sempre acertei o tema. E o que importa é o tema, você vai ver isso. Você vai ver também que, sabendo o tema, você tem argumentos coringas. Para qualquer redação. Sabendo o tema, você tem argumentos coringas. Então, ó, vou te falar o tema, vou te dar os argumentos coringas e vou te dar a tese queridinha do Enem. Sim, ela existe. Existe uma tese que é a preferida do Enem. Olha só, vou começar de trás para frente. Enem de 2020. Tava lá, todas as divulgações do INEP, peguei tudo isso no Instagram. Enem de 2020, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Enem de 2021, tema da redação é invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Enem de 2022, desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. E Enem de 2023, desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher. Presta atenção, não acredite em simples coincidência. Olha só as palavras, olha só. Eu tenho aqui em 2023 desafios, eu também tenho desafios em 2022. Eu tenho invisibilidade em 23, quando que apareceu invisibilidade? Foi em 2019, não tá aqui, né? Eu acho que foi o tema de... não, tá ali, perdão, 2021, ó, invisibilidade e registro civil. Então eu tenho 2 vezes invisibilidade, eu tenho 2 vezes desafios, aí eu tenho em 2023, o público-alvo do problema são as mulheres. Em 2022, o público-alvo do problema são minorias, né, povos tradicionais.
Em 2021, o público-alvo do problema é outras minorias, que são pessoas bem específicas, aquelas que não têm registro civil. E em 2020, o público-alvo também é um grupo específico. Uma minoria estava na coletânea, lá não lembro o número, o dado, mas era menos de 30% da população, sofre algum estigma de doenças mentais. Então vamos lá, preste atenção, galera. O que eu disse para você agorinha e eu quero reforçar? Em nenhum desses anos, só faltou o 2019, que foi um ano que eu já estava trabalhando com redação tópica. Em nenhum desses anos eu acertei o assunto. Sabe o que é o assunto? É sobre o que você vai falar. Então, em 2020 tinha que falar sobre doenças mentais, em 2021 sobre registro civil, em 2022 sobre povos tradicionais, povos e comunidades, e em 2023 sobre o trabalho de cuidados. Nunca acertei o assunto, aliás, eu nunca arrisquei, nunca apostei em acertar assunto mesmo. Mas eu sempre acertei o tema, sabe por quê? O tema da redação do Enem sempre tema é o recorte temático, ou seja, qual é o problema que nós temos com doenças mentais, qual é o problema que nós temos com registro civil, qual é o problema que nós temos com comunidades e povos tradicionais, qual é o problema que nós temos com o trabalho de cuidado. Galera, o problema é que, reparou que quando eu comecei a falar dos temas, eu comecei a falar do público-alvo? O segredo está ali. O tema do Enem sempre preste atenção em mim. O tema do Enem sempre é a marginalização de algum grupo social. Em 2020, a marginalização de quem tem doenças mentais. Por isso que, olha só, o estigma associado, preconceito, exclusão. Em 2021, era a marginalização de quem não tem o registro civil. A pessoa fica invisível, marginalizou. Em 2022, a marginalização era das comunidades e dos povos tradicionais. Ó, desafios para valorizar. Desvalorizou, invisibilizou, ó, repetição da ideia, marginalizou. Ano passado, a marginalização, ali, ó, desafio, invisibilidade, a marginalização era das mulheres que fazem o trabalho de cuidado. Porque você pode pensar assim, professor, as mulheres não são a maioria da população brasileira. Não. Mas quando você pega as mulheres que exercem o trabalho de cuidado, já não são a maioria mais. Mas é a marginalização de um grupo social. O Enem sempre tem como recorte temático a marginalização de um grupo social. Entenda isso. Você tem que praticar isso. Os meus alunos, desde 2019, passando obviamente por 2020, 21, 22, 23, eles treinam durante todo o ano, apenas assuntos que são focados em público-alvos marginalizados. Por isso que você perde tempo quando você recebe de algum lugar e vai praticar proposta de redação que é polêmica, proposta de redação que vai contra as ações governamentais, proposta de redação que é um assunto viral. Não acontece isso no Enem. O Enem sempre é a marginalização de algum grupo social, precisa ser um assunto de caráter nacional, para que o tema tenha uma ideia de democracia, qualquer parte do Brasil, qualquer pessoa pode ter o mesmo acesso de informação ao tema. Então, olha só, doenças mentais. Todas as cidades têm pessoas com doenças mentais. Pessoas sem registro civil, pelo Brasil todo. Povos e comunidades tradicionais, pelo Brasil todo. Mulheres que fazem o trabalho de casa, pelo Brasil todo. Então, o assunto é de caráter nacional. Esse assunto sempre é algo, silenciado. Não é censurado, é silenciado. O que é silenciado? Não se fala muito. Não se fala muito em nenhum desses assuntos. Antes do Enem, não se falava muito em nenhum deles. Talvez algum recorte específico, por exemplo, em 2022. Fala-se muito sobre indígenas. Só que os demais povos tradicionais não se fala muito. Então você tem que entender o seguinte. Em 2024, em janeiro, vamos lá. Em janeiro de 2024, nós não sabemos o assunto que vai estar. Nós não sabemos o assunto que vai estar na prova do Enem. Mas o que nós sabemos é que, independente do assunto que vai estar na redação do Enem, vai ser pedido a você para discutir um recorte temático. E esse recorte temático vai dizer, tá vendo esse assunto aí? Tá vendo esse assunto? Isso aí está causando a marginalização. Está causando a marginalização de um grupo social. Às vezes está na própria proposta, né? Mulheres, povos tradicionais. Às vezes não, às vezes está dentro da coletânea. Então você vai entender a seguinte lógica. Você vai pensar assim,
Se eu tenho que falar de marginalização de grupo social, eu posso padronizar. Se eu tenho que falar de marginalização de um grupo social, eu posso padronizar os meus argumentos. Agora vem o tópico 2. Como que eu padronizaria, como que eu pude, muitos alunos puderam, padronizar argumentos para esses temas? Aqui estão. Galera, são 4 argumentos que vocês podem usar. Não quer usar? Beleza. Agora, são 4 argumentos que vocês podem usar para qualquer tema de redação. Para qualquer tema de redação, aqui estão os 4 argumentos. E eu vou mostrar a lógica para vocês agora. Primeiro, entenda. Esse número 1, 2, 3 e 4 aqui são o que eu chamo de macroargumentos. Macroargumentos. Macro, a palavra significa amplo, grande, maior, o geral. Macroargumentos. Para a sua redação, você não necessariamente precisa levar estes macroargumentos. Esses macroargumentos, você pode transformá-los em microargumentos. Vamos entender. Olha só, primeiro macroargumento, insuficiência das políticas públicas. E aí eu te faço um desafio agora aqui. Talvez você nem precisa fazer, você vai de memória, vai lembrar. Quando você recebe lá no Enem a proposta de redação, vem uma coletânea de textos. Você recebe uma coletânea de textos. Nessa coletânea de textos, você tem um padrão, que você aprende isso no curso, tá? Acho que você não deve ter visto isso por aí. No curso de redação top, você vai aprender. A coletânea ela é construída com um padrão. Já vou te dar esse spoiler. O texto 1 da coletânea sempre mostra qual é o recorte temático e qual é o público-alvo. Se você não conseguiu entender na proposta, o texto 1 vai te dar isso. O texto 2 e o texto 3, eles podem inverter, mas eles sempre trazem o que o governo... Olha a resposta que os textos trazem. O que o governo está fazendo, o que a população está fazendo. Às vezes inverte, qual que vem primeiro e qual que vem segundo. Mas você sempre vai achar um texto mostrando que o governo já tem uma política pública para aquilo dali. O governo já tem política pública para aquilo dali. E você vai achar um texto mostrando que a população é negligente, tem um problema da população com aquela situação. As coletâneas sempre dizem, o governo já está fazendo isso, a população não está fazendo aquilo. E o texto 4 da coletânea sempre vai te mostrar, por aqui é o caminho da resolução. O texto 4 sempre te dá uma orientação de como pode se intervir. Beleza. Sabendo disso, você tem uma lógica. Pô, a coletânea está falando que o governo, que o Estado já está agindo. Que o governo, que o Estado já está trabalhando sobre o problema. Aí você pensa assim, pô, se já existe, se o Estado está trabalhando é porque tem política pública. Se já existe política pública, por que ainda é um problema? Por que o problema é tão grande que se tornou o tema do Enem? Porque as políticas públicas são insuficientes. E aí você vai para a sua redação e você pode simplesmente discutir o que o governo poderia fazer, o que o governo está fazendo de errado, o que o governo está deixando de fazer. Insuficiência das políticas públicas, insuficiência do governo, insuficiência do Estado. Esse é o macroargumento. Como você transforma isso em um microargumento? Você especifica que insuficiência é essa. Falta de legislação, falta de punição, falta de fiscalização, falta de verbas, falta de conscientização. Aí você pode botar um microargumento. Aí, continuando a lógica, a própria coletânea tem um texto dizendo que a população está errando nesse sentido, a população está equivocada nesse sentido. Há um aspecto cultural que atrapalha nesse sentido, há um hábito, um costume que colabora naquele sentido. A coletânea sempre diz para você, a população é negligente, porque o povo brasileiro é um povo acolhedor, é um povo empático, mas é um povo habituado aos problemas do país, porque já existem há tanto tempo, a gente nasce com os problemas, a gente nem mais se incomoda, a gente se acostuma com esses problemas. Isso nos faz uma população negligente. Então, a maior parte dos brasileiros é assim, pô, eu sou branco, não vou me envolver na luta contra o racismo. Ah, eu sou hétero, não vou me envolver na luta contra a homofobia. Ah, eu sou homem, não vou me envolver na luta contra o machismo. Ah, eu sou
eu sou o Rodrigo do Espírito Santo, capixaba, não vou me envolver na luta contra a xenofobia, contra o preconceito, contra os nordestinos, por exemplo. Ah, eu sou aqui brasileiro, não tenho descendência direta, ou não conheço a minha descendência direta de algum povo tradicional, mas com certeza deve ter uma ligação, não vou me envolver. Esse é o comportamento da maior parte dos brasileiros. E não é por maldade, é por se habituar com a situação. E porque nós criamos uma cultura de que o governo resolve, o governo resolve, o governo resolve. Sabe, o governo não vai resolver se a gente não se incomodar, se a gente não colocar pelo menos a boca no trombone, como diz o ditado. E aqui está a nossa negligência. Só que essa negligência, o ponto 2 e o ponto 3, eles têm uma ligação intrínseca. Por quê? A negligência da população, ela é consequência de uma ineficácia da educação básica. A educação básica pega ali educação infantil, ensino fundamental, 1 e 2 e ensino médio. Por quê? Olha só, a maioria de nós passa aproximadamente 10 anos na escola. Porra, 10 anos, desde os seus 4 anos é obrigatório para a escola, dos 4 aos 17, então tem ali mais de 10 quem completa tudinho, quem entra certinho, vai até o ensino médio. Mais de 10 anos e a escola não conseguiu tirar de grande parte da população muitos preconceitos, o machismo, a homofobia, a intolerância religiosa, a xenofobia e outros. Bicho, galera, aluno, aluna, a gente fica na escola e a escola fica ensinando pra gente um monte de fórmulas de matemática, regras gramaticais, fatos históricos, mas não consegue promover a ressignificação desses saberes. Por isso que nós temos uma população analfabeta funcional no Brasil. Uma população que lê, que escreve, que conhece fatos importantes ou os principais fatos da nossa história, da nossa sociedade, mas não consegue interligá-los. Não consegue ter um pensamento, uma compreensão crítica e se posicionar frente a essas questões. E nós vamos perpetuando os problemas sociais. O governo não tem políticas capazes de resolver a determinada situação. A educação não está sendo capaz de formar cidadãos críticos, que sem essa criticidade nós nos tornamos negligentes. E mais, por não termos a criticidade necessária, nós somos vulneráveis às influências midiáticas, aos veículos de mídia de forma geral. Rádio, televisão, jornal impresso, revistas, principalmente a internet, as redes sociais. A influência da mídia, ela pode ir por 2 caminhos. Ela pode ir pela banalização, é quando você pega um assunto, um fato, e trabalha, retrata aquele assunto, aquele fato de uma forma irresponsável, sem a seriedade necessária. E aí a gente passa a ver aquilo de qualquer jeito, não mais liga para aquilo, não esquenta mais a cabeça, vira piada. Banalizou, vira piada ou desnecessário. O outro ponto é o silenciamento, quando a mídia sequer toca naquele assunto, com frequência, com a seriedade necessária. Então não banaliza, mas também não promove uma conscientização. A influência da mídia vai por isso. Ela influencia na banalização ou no silenciamento, na maior parte das vezes. Beleza? Então olha só. Vamos lá. Você já recebeu aqui o tema do Enem. Ah, professor, você falou que é marginalização, mas pode ser marginalização de qualquer coisa. Claro que pode ser a marginalização de qualquer coisa. E para qualquer coisa você pode falar que o governo não está sendo suficiente, que a população está negligenciando, que a educação não foi eficaz. Se você estiver duvidando, se você estiver, sei lá, cética quanto a isso, dá uma olhada nas redações Nota 1000. Dá uma olhada. Quer mais? Dentro do curso do Redação Top tem um módulo que analisa as redações Nota 1000. E eu pego principalmente as redações Nota 1000 que foram divulgadas pelo Guia do Participante, aquele que o próprio INEP produz e divulga. Lá dentro tem redações coringas. O próprio INEP divulga redações coringas. Porque o INEP é uma prova, o Enem criado, produzido pelo INEP, é uma prova burocrática. Então vamos lá, recapitulando. Ponto 1, tema. Ponto 2, argumentos. E aí vamos melhorar ainda mais. Você está vendo aqui. Tem esses temas aí. Dava para ter a mesma tese? Dava para ter a mesma tese para todos estes temas? Dava para ter a mesma tese para todos esses temas. E vou te dizer mais. Esse número aqui eu não estou chutando não, tá? Esse número aqui é literal. Eu peguei todas as redações Nota 1000 que eu encontrei pela internet, futuquei para todo quanto é lado. Eu tenho 153 redações Nota 1000.
guardadas. Desde 2009, 153 redações nota 1000. Dessas 153 redações nota 1000, literalmente 80%, isso é número exato, matemático, contabilizei, usam a mesma tese. Ou literalmente usam a mesma tese. Só que preste atenção, essa tese, 80%, a tese queridinha, ela sai daqui. Porque, querendo ou não, as pessoas usam sempre uma dessas 4 opções. Ou, na maioria das vezes, 2 dessas 4 opções para compor uma tese. E aí, claro, alguns usam essas expressões dos macros argumentos, outros usam as expressões do microargumento. Mas 80% das redações dizem que o problema, 80% dizem que o problema é a insuficiência das políticas públicas, o governo, o Estado, e a negligência da população. 80% diz isso. Sabe por quê? Porque isso é senso comum, já está na cabeça. Lembre-se, a formação da população é uma formação precária de criticidade. Nós estamos falando de jovens de 2ª, 3ª série de ensino médio, alguns já terminaram. Eles tiveram formação precária. Então eles vão no básico. Eles vão direto atacar o governo e direto atacar a própria população. Poucos falam da educação, há quem fale, claro. Pouquíssimos, raros, falam da mídia. Muito pouco, muito pouco. Beleza? Galera, então olha só. Aqui estão os temas. Então olha só. Ano passado, desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher. Ok. Quais são os desafios? Apareceu a palavra desafio, facilitou demais a sua vida. Vai perguntar, quais são os desafios? Os desafios é que nós não temos uma legislação que beneficie e proteja o trabalho de cuidado. Olha a insuficiência das políticas públicas. Nós temos a PEC das domésticas, né? Mas e o trabalho de cuidado realizado pelas mulheres, que não tem vínculo trabalhista? A mãe, a dona de casa, do lar. Segundo, a negligência da população. O que você está fazendo para valorizar o trabalho doméstico? Talvez você esteja fazendo, mas os seus vizinhos, seus amigos, seus colegas. Se eu voltar a 2022, desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais. Existe um ministério para isso, estava na coletânea, Ministério do Desenvolvimento Social. Porra, mas existe um ministério e mesmo assim a gente tem que discutir que falta valorização, política insuficiente. E o que você faz para valorizar os povos tradicionais? Aí eu faço uma coisinha lá no Twitter, mudou de nome, agora não sei qual é o nome mais, aquele X lá. Eu posto uma coisinha lá Dia dos Índios. Porra, bicho, tá de sacanagem. Olha como que a educação foi ineficaz, não conseguiu criar em você a criticidade necessária para valorizar povos e comunidades tradicionais. Então, essa é a tese que é mais usada. Você quer mais? Quer mais? Pra que você vai parar no dia do Enem, na frente da sua prova, e ficar pensando, qual tese eu vou usar, qual tese eu vou usar, qual tese eu vou usar? Bicho, treina o ano todo a mesma tese. Quanto mais vezes você fizer o mesmo tipo de texto, mais perfeito aquilo vai ficar. Aí você pode dizer, professor, mas eu vou fazer o ano todo o mesmo texto. E daí, meu filho? Você não está num concurso de artesanato, você não está competindo para ser a Miss Redação Enem. Porra, não! O corretor do Enem é um corretor super atarefado. Ele vai corrigir 100, de 100, é o número mínimo, tá? Determinado pela banca. Ele vai corrigir 100 a 200 redações por dia. Ele não tem tempo para ficar lendo redação com muitos detalhes. Ele não tem tempo para ficar lendo redações complexas. Quanto mais senso comum, quanto mais direto ao ponto você for, melhor é para o corretor. E não importa se você escreveu 100, 200, 300 redações durante o ano. Importa é aquela uma única redação que vai para a mão do corretor. Quanto mais você faz uma tarefa, melhor você fica. Eu tenho certeza que até hoje você tropeça. De vez em quando você deve escorregar, cair talvez. E olha quantos anos você anda. Porra. Tô dando exemplo de andar, mas pode ser para fala, né? Você gagueja, você troca as letras, troca as palavras e outras situações. Mas se você erra, mesmo fazendo isso tantas e tantas e tantas e tantas vezes, imagina a redação. Por isso que, quando você tem um padrão ou um modelo de redação, isso facilita demais a sua vida, porque você vai treinar, aperfeiçoar. Toda semana você vai escrever uma redação, vai mandar pro seu curso, vai receber a correção. No mínimo. Porque se você está pensando em fazer um curso de redação que não tem correção, você está pagando por um podcast. Não existe curso de redação sem correção. É podcast. Tem alguém falando e você escutando. Porque, imagina, vai fazer um curso de matemática sem ter exercício para resolver? Vai fazer um curso de química e biologia sem ter exercício para você resolver?
A redação você vai fazer sem ter exercício para resolver, que é a prática? Não, pelo amor de Deus. Então, olha só, aproveita. Aproveita, porque você tem um curso que tem informações preciosas. Eu não vou trazer aulas complexas, são aulas rápidas e direto ao ponto. Essa daqui é a maior aula que você tem. Tá aqui com quase 30 minutos, vai passar um pouquinho. As nossas aulas gravadas, que tá por playlist, são playlists de aulas. Você tá lá, o playlist de aulas de introdução, playlist de aulas de argumentação, playlist de aulas de conclusão, playlist de aulas de repertório. Tem várias aulas ali do mesmo conteúdo. São aulas de 15 minutos para você ver e vou direto ao ponto. Não tem que ficar fugindo, fazendo piadinha aleatoriamente, não. É aula direto ao ponto. E toda semana, uma vez por semana, todas as quintas-feiras à noite, aula ao vivo. Aí é eu e você. 1 hora de aula ao vivo. Porque você vai poder colocar todas as suas dúvidas no chat. Todas. O que você quiser falar vai estar ali. E eu, que estarei ministrando a aula, irei responder todas aquelas que eu conseguir ver. E as que eu não responder, que eu não ver, o monitor vai responder na hora ali no chat. Beleza? Ah, professor, eu não gosto muito de falar, de botar minhas dúvidas. Então você assiste, porque tem um monte de gente que gosta de botar. E a dúvida do outro pode ser a sua também. Aula ao vivo, uma vez por semana, com canal direto, aberto entre eu e você. Mas olha só. Aula ao vivo, playlist, 60 correções. Dá uma pesquisada na internet, quanto você tem que pagar por 60 correções? Porra, só 60 correções é mais caro que o curso. Só 60 correções você tem. Aula ao vivo, playlist, 60 correções, manual da redação 900+, é um manual mesmo, não é um e-bookzinho de 2, 3 páginas, não. É um manual com mais de 50 páginas e cada parte da redação tá lá, ó, faz assim, passo a passo. Não é aquela bobeira que você acha na internet, não. Isso tudo é 100% criado, digitado por mim, nada da internet. Apostila de temas, todos criados por mim também. Obviamente que eu tenho que pegar notícias de jornais, artigos, essas coisas, mas todos os temas literalmente no padrão do Enem. E a coletânea é construída com aqueles tipos de textos, né? Confirma o recorte temático e o público-alvo, fala o papel do governo, da população e indica o caminho temático, beleza? E mais, não tem curso que te dá isso. Não tem. Não tem. Cada aluno do curso tem um modelo exclusivo comigo. Professor, eu quero meu modelo exclusivo. Eu vou escrever um modelo para você e ponto. Nem fico com ele. Eu acabo de escrever e eu te envio. O que você vai fazer com esse modelo? Não sei, problema seu. Ah, professor, eu vou usar só a introdução. Beleza. Ah, professor, eu vou usar só os tópicos frasais de cada parágrafo. Ah, eu vou usar só a proposta. Professor, eu vou usar ele integralmente. Beleza, pode usar. Eu crio e te mando. Você pode até falar, professor, eu queria um modelo Coringa com essa tese, com aquele argumento, com esse repertório. Pode mandar. E por fim, mentorias particulares. Professor, eu preciso de atendimento especificamente, estou com problema na minha redação. Beleza, a secretária vai lá, te dá a agenda, ó, tem esse dia, esse horário aqui. Dá pra você? Dá pra você. Marcou e eu vou te atender. Bom, o que mais você quer? Quer entrar num curso onde todo mundo entra? Quer ter o mesmo tipo de aula que todo mundo tem? Você quer continuar o mesmo tipo de estudo? Você quer fazer as mesmas coisas que sempre fez e não deu certo até hoje? Se você não quiser, se você quiser de verdade em 2024 uma redação top, aproveita e faz a sua matrícula, porque eu tô te esperando.